Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estou aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos diversificados, com temas específicos, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, utilizando o versículo de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos enganos, das mentiras e de tudo aquilo que é contrário a Deus e a tudo aquilo que Deus assim o determinou. E neste dia eu quero te convidar para compartilhar o tema de hoje com unção da multiplicação. O tema de hoje é unção da multiplicação, contexto baseado no livro das Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 14, os versículos 13 a 20, que eu gostaria de compartilhar com você a partir deste momento, no nosso primeiro bloco do programa de hoje. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E um detalhe, vou acrescentar aqui o 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esta é a passagem da Bíblia onde Jesus realiza a multiplicação. E o programa de hoje tem o tema de a unção da multiplicação, ou seja, aquela unção que Jesus fez aquele milagre naquele tempo em que ele pisou aqui nesta terra. Esta mesma unção eu gostaria de compartilhar com você neste programa, para dizer aquilo que aconteceu e aquilo que pode acontecer na minha e na sua vida. Se tivermos fé, se colocarmos a nossa fé em ação, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando nós analisamos esse texto, quando nós vamos lá nos versículos 13 em diante, diz assim, no versículo 13, que Jesus, ele estava com dores. Por quê? Porque ele havia recebido uma informação de que João Batista, o primo dele, havia sido morto. Então ele estava triste, ele estava decepcionado, ele estava angustiado naquele momento, estava sentindo uma dor, e ele se retirou dali naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. E eu não sei se você está passando por algum momento da sua vida, e esse momento é um momento de dor. É um momento de tristeza, às vezes você quer sumir, quer se esconder, quer ir para algum lugar onde ninguém possa te encontrar, mas o que eu tenho para você, para compartilhar com você, é que existe um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas e Ele está vendo esse momento seu de dor, de sofrimento, de perda, de dificuldade, e Ele quer intervir na sua vida. Basta que você dê essa liberdade para Ele. No versículo 14, nós vamos ver que Jesus Cristo, ao ver a multidão, então ele viu uma multidão que estava procurando por ele. Essa multidão tinha necessidades e queria apresentar as suas necessidades diante
de Jesus Cristo, aquele que tudo pode, aquele que tem o poder nos céus e na terra, e naquele momento ele estava aqui na terra, e aí essa multidão o procura, e quando ele vê aquela multidão toda necessitada, né, e você pode ser um desses que está, né, no meio dessa multidão, porque você está precisando de alguma coisa, de alguma necessidade, Jesus olhou para aquela multidão, e Jesus olha para você hoje e diz assim, e ele sente uma grande compaixão, ou seja, ele está preocupado com você no sentido assim do cuidado, né, daquilo que você está passando, e ele quer intervir, ele quer ajudar você. Então, o texto do versículo 14 diz que Jesus teve uma íntima compaixão, e naquele momento, quando ele tem uma íntima compaixão, ele atua, ele age, imediatamente ele curou os enfermos. Eu não sei qual é a sua enfermidade, se é a doença da alma, se é a doença do físico, mas Jesus que curou naquele tempo é o mesmo Jesus que está vivo, ressuscitou, tem poder no céu e na terra, e ele pode curar a você, ele pode curar a sua doença, não importa se ela seja emocional, se ela é física, se ela é espiritual, ele pode fazer isso, basta que você creia, basta que você faça como uma multidão, vai em busca de Jesus e se apresenta diante dele, apresenta a tua necessidade, porque ele quer intervir na sua vida. No versículo 15, diz que os discípulos trouxeram aquela situação para Jesus. Que situação que era? Que tinha uma grande multidão, já era tarde, e eles precisavam comer, mas não tinha comida para aquilo lá, né? Então, os discípulos levaram um problema para Jesus. E aqueles discípulos, né, eles representam ali, às vezes, a minha vida e a sua vida. Você está com um problema, você está com uma necessidade, está com uma dificuldade, saiba que tem alguém que tem íntima compaixão por você, mas você precisa ir fazer como os discípulos, ir diante de Jesus e levar o problema. Talvez você está levando o problema, mas você não tem a solução, né? Eles até comentaram aqui que Jesus devia dispensar todo mundo, né? Por quê? Porque eles não tinham a solução, era um problema real. A multidão estava carecendo, né? Precisava de suprimento. Talvez você está precisando de algo para suprir as suas necessidades, dívidas, talvez a sua família precisa de algo e você não tem o que fazer, você não sabe o que fazer. Mas os discípulos foram diante daquele que sabe o que fazer, que pode fazer, e é Jesus. E eles foram. No versículo 16, diz que Jesus passou para os discípulos. Ele diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, não deixe eles embora, dá-lhes vós de comer. Jesus estava provando eles, né? Dá de comer. E aí ele não tinha o que comer. Aí no versículo 17, os discípulos, né, voltam para ele e então apresentaram que tinham somente 5 pães e 2 peixinhos. Não dava para alimentar aquela multidão, né? E aí Jesus, naquele momento, quando você vê que não tem mais solução, você já fez tudo que podia fazer, aí Jesus assume a responsabilidade para a sua necessidade e o seu problema. E aí Jesus age, e Ele quer agir na sua vida, né? Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Unção da Multiplicação. Fica aí, nós voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Unção da Multiplicação. No primeiro bloco, nós compartilhamos o texto bíblico, que é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículos 13 até o 21, mostrando aquele período em que Jesus, aqui na terra, fez grandes milagres, tanto curou os enfermos, quanto fez a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. E nós fomos discorrendo sobre os versículos e dizendo que Jesus teve uma íntima compaixão de todos, porque estavam ali necessitando, com dificuldades, precisando da sua ação, e de repente quando chegou naquela da provisão, do alimento,
os discípulos passaram para ele a necessidade, e Jesus fala, então vocês alimentam, não dispensa ninguém não, né? E aí eles falaram, não, mas nós não temos, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus puxa essa responsabilidade para ele. Mas Jesus quer ensinar com isso. Jesus quer ensinar por meio desse texto, desta passagem, o que você tem que fazer. Olha, quando em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim a palavra de Deus, olha, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move à terra. O que nós aprendemos com isso desde a criação? Deus criou o homem e a mulher. Deus nos abençoou eles lá no princípio e continua nos abençoando porque diz a palavra de Deus que Ele não mudou, Ele é o mesmo. Jesus Cristo estava lá no princípio, o escritor de Hebreus diz que Ele é Jesus Cristo, em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esse Deus que não mudou, que estava lá na forma não revelada como Jesus Cristo, mas que se revelou aqui na terra como Jesus Cristo na sua vinda, Ele quer nos ensinar. E Ele diz que além de Deus nos abençoar, Ele diz que nós temos o domínio. Ele nos abençoou para nós dominarmos sobre todas as coisas. E Jesus estava ensinando naquele momento. Dando continuidade, no versículo 18, Jesus Cristo assume a responsabilidade de fazer o que o ser humano não pode fazer, né? Então eles tinham 5 pães, 2 peixinhos, tinha que alimentar a multidão, mas eles não podiam fazer isso. Então, quando eu e você temos um problema e nós não sabemos como solucionar esse problema, qual é a minha atitude e a sua atitude? Minha atitude e a sua atitude deve ser ir diante daquele que tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quem é esse que tudo pode? Jesus Cristo, aquele que ao ressuscitar recebeu todo o poder nos céus e na terra. É diante dele. É a única forma de nós termos acesso às coisas do alto, aos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único mediador entre a terra e o céu, entre o homem e mulher, e Deus é Jesus Cristo. Então, você precisa ir diante de Jesus Cristo. E aí eles foram diante de Jesus Cristo e apresentaram a necessidade. Jesus Cristo falou, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, não alimenta ninguém, mas me dá isso aqui. Vocês fizeram a parte de vocês. O que vocês podiam fazer, vocês fizeram. E isso o Senhor valoriza. Quando eu e você tomamos uma posição, quando eu e você tomamos uma decisão, quando nós vamos diante dele e falamos, nós só temos isso, mas nós precisamos. Muita coisa minha família precisa, o meu negócio precisa, o meu comércio precisa, a minha empresa precisa, as minhas atividades precisam. E aí então você chega com o que você tem. E Jesus entra com aquilo que você não tem. O que você pode fazer, você faz. O que você não pode fazer, Ele vai fazer por mim e por você. Versículo 19. Diz que Jesus Cristo deu o comando, olha, vamos ler o 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Paramos aqui. Então a parte A, Jesus Cristo ele faz o quê? Quando você vai diante dele, ele vai falar assim, faça isso. Ele dá uma ordem, deu um comando ali. Todo mundo se assentasse, organizado, né? Jesus Cristo vai dar uma ordem à sua necessidade. E você precisa obedecer. Qual é o segredo para receber a multiplicação, para receber a vitória de Deus, a bênção de Deus? É você obedecer. Tem muitos que não recebem porque não obedecem. Então ele deu um comando, os discípulos passaram para o povo obedeceu, cada um ficou, eles ficaram em grupos sentados no gramado. Foi entregue, o que vocês têm aí? Eles entregaram o que tinham, 5 pães e 2 peixinhos, e a partir dali, então, obedeceram, entregaram o que eles tinham, fizeram o que eles tinham que fazer, a partir dali, só Jesus podia fazer. E aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, e diz as Escrituras Sagradas que ele focou no céu, ele olhou para o alto, que é de onde vem a resposta. Muitos estão buscando respostas na política, olha, não vem nada de lá.
tá? E em outros lugares também. O que vem em resposta verdadeira, séria e que pode mudar a história, vem do alto. Então ele foca no alto e ali o que ele faz? Ele abençoa os pães, né? Deus tem esse propósito desde o início. Deus o abençoou e abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Que coisa linda. Ele eleva para o céu, olha para o céu e abençoa os pães e os peixes. E aí o que ele faz? Naquela hora já multiplicou? Não. O que ele faz? Ele entrega os pães e os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, para quem? Para os discípulos. E ordena dar mais a segunda ordem, né? Se obedeceu a primeira, agora tem a segunda ordem. A segunda ordem ele diz assim, ó, e agora vocês vão distribuir isso. Vamos ler aqui no versículo 19. Erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partindo dos pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Então ele deu uma ordem para os discípulos a partir de agora distribuir para as multidões. Ainda o milagre não tinha acontecido, mas na obediência o milagre vai acontecer. Então guarde isso. Estamos vendo no primeiro bloco, no segundo bloco, por meio desta palavra, que Deus, quando você tem uma necessidade, você vai diante dele e ele te dá um comando. Se você obedecer, o milagre vai acontecer. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema Unção da Multiplicação. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Unção da Multiplicação. Nós compartilhamos no primeiro bloco o texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, dos versículos, o capítulo de número 14, versículos de 13 a 21. E aí fomos descrevendo sobre cada um, mostrando ali a compaixão de Jesus Cristo e a sua ação, né? Diante daquela multidão que precisava de quê? De cura, precisava de provisão, precisava de alimento, e aí ele age naquele momento, né? No segundo bloco nós demos continuidade aos versículos e encerramos lá mostrando que ele deu 2 ordens e a partir da obediência daquelas 2 ordens aconteceu a multiplicação. Então ele encerra dizendo assim, que no versículo 20, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Então o versículo 20 confirma que Jesus Cristo, quando as pessoas levam um problema para ele, e levaram um problema para ele, e o problema naquele momento era depois que ele curou a todos, né? Jesus continua curando, se você precisa de cura, é só buscá-lo. Mas era a necessidade de alimentar uma multidão que estava ali acompanhando Jesus, que foi buscar a Jesus. E, só um vai receber alimento? Não, ele queria alimentar a todos, mas eles não sabiam o que fazer, porque só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus pega aquele problema para ele, agradece, eleva os olhos para o céu, abençoa, né? E distribui para os discípulos. Mas a multiplicação só aconteceu quando os discípulos obedeceram e começaram a distribuir. A prova é que no versículo 20, que nós lemos agora, mostra que houve essa multiplicação a tal ponto que todos foram saciados. Sabe quantos eram? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma multidão toda foi saciada. Mas como? Com 5 pães e 2 peixinhos. É a multiplicação de Jesus. É a multiplicação de Deus. A resposta vem do alto. Aqui na terra isso não é possível. Mas quando vem a intervenção de Deus, com certeza o suprimento vem, a provisão vem, a prosperidade bíblica vem sobre a vida da pessoa. E foi isso. E mostra que além de saciar a todos,
sobraram 12 cestos cheios. Quer dizer que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele saciou a multidão, ele resolveu o problema de cada um, que no caso era alimentar, o alimento, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer suprir as suas necessidades, sejam elas naturais ou espirituais, sejam elas em qualquer área, porque Ele tem poder nos céus e na terra, em todas as áreas, mas para isso você precisa fazer o que eles fizeram. Eles foram diante de Jesus, eles foram buscar a Jesus. Você precisa buscar a Jesus, você precisa confiar em Jesus. Olha o que diz o texto do Salmo 118, dos versículos 5 ao 9. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo e não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. A palavra de Deus me ensina que eu e você devemos confiar em quem? Em Deus. Está vendo o que está acontecendo na política? Está vendo o que está acontecendo na justiça? Só injustiça, só corrupção e mais um monte de mentira. Mas se você confiar em Deus, Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua família, Deus vai agir nos seus negócios, Deus vai agir. Mas você precisa confiar nele e buscá-lo de todo o teu coração. Lembre-se, que Deus, Ele é um Deus abençoador. Mas por que eu não recebo? Porque você não busca. Por que eu não recebo? Porque você não obedece. Obedecer o quê? Obedecer a Deus, as suas orientações, a sua palavra, as suas escrituras sagradas. E aí você desfrutará do que Deus tem para a sua vida. Malaquias 3,18 diz que verão então outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas podem ver a diferença na sua vida e na vida da sua família. De que forma? Se você serve a Deus, se você busca a Deus, Deus fará a diferença e as pessoas notarão a diferença. O Deus que agiu lá no passado, quando pisou aqui na terra, é o mesmo que age hoje. O mesmo Deus criador é o mesmo Deus que hoje escuta, ouve o meu e o seu clamor, a minha e a sua oração. Quando nós apresentamos as nossas necessidades, assim como Deus agiu lá no passado, Deus ainda age hoje. Mas eu não vejo, você não precisa ver, porque Deus é Espírito. Precisa que você creia, tudo é possível ao que crer. Olha o que diz a palavra do Senhor também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 7, os versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Está dizendo que eu e você podemos receber, mas precisamos primeiro pedir. Pedir para quem? Para Jesus, para Deus Pai, em nome de Jesus. Buscar a quem? Buscar a Deus, buscar as coisas do alto. Como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas vos serão acrescentadas. Eu preciso bater. Vai bater onde? Lá na porta do presidente? Não vai resolver nada. Mas se você bater na porta do céu, com certeza virá a resposta e virá a solução para a sua vida. E aí diz que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abre-se a porta. Abre-se-vos-á. Então é isso que eu e você precisamos. Mas para que isso se cumpra, olhe o que escreveu o apóstolo João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15. Capítulo de número 15, o versículo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será
feito. Quem disse isso? Jesus Cristo. Ele disse que se eu e você estivermos nele, em Jesus, ele disse que ele está no Pai, o Pai está nele. Então, se eu e você estamos em Jesus, a palavra do Senhor diz: e se as minhas palavras, ou seja, as palavras de Deus, está escrito aqui na Bíblia Sagrada, estiverem em mim e em você, podemos pedir tudo, lógico, tudo que é dentro de uma lógica de Deus, né? E nos será concedido. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a história da sua família, Deus quer mudar as circunstâncias em que você está vivendo, talvez te tirar do embaraço, das necessidades, das dificuldades, mas para isso é necessário que você entregue sua vida ao Senhor. Como diz Salmo 37, versículo 5, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele, Ele tudo fará. Eu quero orar pela sua vida, para que você tenha uma unção de multiplicação e que as bênçãos de Deus venham sobre ti. Amado e eterno Deus, nós te louvamos por este momento, por esta palavra e por esta direção. Eu peço que os teus filhos e filhas que estão conosco, Senhor, que o Senhor os alcance, que o Senhor toque na vida deles, convença de que as nossas necessidades só serão supridas por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu o seu sangue precioso por nós, para que nós tenhamos uma vida e vida com abundância e uma vida abençoada. Por isso, Senhor, alcance essa vida, alcance essa família, Senhor, de uma forma preciosa e poderosa e se revele a cada um dos teus filhos e filhas, liberando, Senhor, esta unção do céu para a vida deles. Assim eu oro em gratidão, em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Obrigado por mais esta companhia, obrigado por estar juntos conosco nesse programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil.